muita alegria, nós queremos cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Aproveitando que os senhores estão em pé, vamos para alguns textos da palavra do Senhor. Esses textos também estão compilados na apostila, na página 12. Você pode abrir a página 12, que estão compilados aí, não precisa nem abrir o texto na Bíblia, que está o texto transcrito aí. No início da página 12 está aí o texto bíblico, 1 Coríntios 14, 33 e 40, o versículo 33 e 40 diz: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Lucas capítulo 14, ainda tem um versículo, 1 Coríntios 4 e 10, deixa eu ler o primeiro ali, 1 Coríntios 4 e 10, que diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E Lucas 14, do 28 a 30, a palavra de Deus diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Amém. Que eles estão sentados. Meus queridos, é uma honra, é um prazer estar aqui, trazendo uma colaboração também nessa escola bíblica, e a matéria que falaram para mim falar é sobre administração eclesiástica. Sabemos que a administração eclesiástica tem toda uma parte técnica, que é muito mais profunda, onde vai falando sobre a parte técnica, desde uma contabilidade da igreja até todos os departamentos de uma igreja. Nós não vamos e nem temos tempo para falar sobre a parte técnica de todas essas questões. Mas, meus queridos, a igreja é o povo de Deus organizado num tríplice aspecto: espiritual, social e econômico. E para atender a missão para a qual Deus constituiu, a igreja precisa crescer de forma ordeira no lado espiritual, social e econômico. Aqui nos versículos acima citados, principalmente Lucas, nós vemos Jesus censurando alguém por falta de planejamento. E, infelizmente, hoje, percebemos muitos líderes que tiveram muitos momentos amargos na vida, e até muitas frustrações, decepções, prejuízos incalculáveis por falta de planejamento em diversas áreas na administração eclesiástica. Também deixo bem claro aqui para todos presentes que o bom planejamento, uma excelente administração não impede a necessária operação do Espírito Santo. Pelo contrário, eu creio que a direção divina deve permear todas as decisões administrativas tomadas pelo pastor, pelo líder, pelo pastor do setor, pelo dirigente de congregação, pelo líder dos departamentos da igreja. Então, o primeiro ponto aí diz: a tarefa pastoral na administração eclesiástica. Meus queridos, a administração eclesiástica é um processo que está relacionado com todas as atividades que envolvem planejamento, organização, direção, comando, liderança, controle e ação, que leve o pastor, que leve o líder, que leve o dirigente de uma congregação, que leve uma diretoria, que leve a equipe ministerial e todos os membros da igreja a empreender todos os esforços possíveis. Isso
em todas as áreas e em todos os níveis, a fim de atingir os objetivos de um crescimento salutar e que venha sempre glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós vemos que, por exemplo, o pastor, o líder, o dirigente de uma congregação, o cuidar do rebanho de Deus e da administração eclesiástica é uma das nobres tarefas dadas por Deus ao homem. Se Deus deu uma nobre tarefa ao pastor, não foi só apacentar o rebanho, também a administração dos recursos que entra na igreja ou num departamento da igreja. Quem administra uma igreja está lidando não só com questões administrativas do dia a dia, mas sobretudo com o preparo de almas para a vida eterna. Um pastor não pode pensar que basta atender às necessidades espirituais do rebanho para cumprir o propósito divino. Não, não. Ele precisa entender que ele não pode deixar as questões administrativas em plano secundário, na vida pastoral, na vida, principalmente no contexto assembleiano, da Assembleia de Deus, que é uma igreja administrada sempre pelo pastor, uma diretoria e também os departamentos. Nós não temos dúvida que o lado espiritual sempre será o mais importante na igreja, mas em hipótese alguma não podemos desprezar o modo de fazer as coisas, o lado humano, a organização, o planejamento precisa ser algo de suma importância na vida dos líderes, na vida dos pastores, na vida de quem está fazendo parte de uma diretoria, seja da diretoria da igreja ou da diretoria de um departamento da igreja. Meus queridos, creio que um rebanho bem assistido, um departamento bem cuidado, depende também de uma boa administração, a administração eclesiástica. Nós vivemos em um tempo em que exercer o ministério pastoral de uma administração eclesiástica com excelência é um grande desafio. Não temos dúvida que é um desafio na vida do pastor, é um desafio no líder de um departamento da igreja, o fazer as coisas transparente e que venham funcionar com excelência. Mas a igreja só terá uma eficiente administração eclesiástica se o seu pastor, se o seu líder, se o seu dirigente for um homem de caráter ilibado, for um homem íntegro, for um homem verdadeiro, for um homem confiável, for uma pessoa crente, transparente e que tenha temor na sua vida. Meus irmãos, espera-se que todo líder, que todo pastor esteja na administração de uma igreja ou de um departamento, por mais pequena que seja, o mesmo precisa reunir qualidades morais, espirituais e éticas que venham credenciá-lo para essa importante tarefa. Não se pode colocar um líder, um pastor, que não tenha qualidades morais, espirituais e ética para fazer jus àquele cargo. Na forma administrativa assembleiana, espera-se que todo pastor, que venha ter competência gerencial, que ele venha ter uma robusta solidez ética, pois é exatamente isso que fará toda a diferença na sua gestão. Um líder, um pastor, um dirigente de congregação desprovido de moral ética, da verdade, de transparência,
tornar-se-á tão inglório, tão desprezível, quanto um tirano ou um aproveitador de ocasião. Para se ter uma boa administração eclesiástica, tem que se firmar compromisso com a verdade e com a justiça. Em nossa nação brasileira, não é somente no governo, no poder público, que existe um verdadeiro clamor entre a população por ética, por transparência, por organização, por responsabilidade. Mas eu também afirmo que na igreja, a igreja também exige que os seus líderes, que os seus pastores, que os seus dirigentes venham ter ética, venham ter transparência, venham ser pessoas organizadas e pessoas responsáveis. O pastor precisa com muito mais senso de excelência. Queridos companheiros, se lá fora há um clamor por transparência, pela verdade e responsabilidade, com muita mais força, isso precisa estar dentro da igreja. O pastor precisa, com muito mais senso de excelência, de responsabilidade ética, de transparência, administrar os recursos que entram na igreja, que entram num departamento com responsabilidade, com excelência. Toda a administração eclesiástica precisa visar a expansão do reino de Deus na terra, precisa visar a evangelização, a edificação da igreja em todos os sentidos e o preparo dos santos para o arrebatamento. A administração eclesiástica não é um mero contar de dinheiro que entra na tesouraria da igreja ou na tesouraria de um departamento da igreja, mas a correta administração desses recursos deve sempre visar e pavimentar o caminho que levará a alcançar os objetivos de um excelente crescimento. O bom desempenho administrativo da igreja tem que ser em todas as áreas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aí no ponto 2 fala sobre a administração eclesiástica com responsabilidade. Não se pode admitir um pastor, um dirigente de congregação, um líder de departamento, ou que faça parte de qualquer atividade de liderança na igreja, que ele não venha a ser responsável. É inadmissível que um pastor, um líder, venha desempenhar as atividades relativas ao seu cargo eclesiástico, decidindo e comandando, sem que estejam dispostos ou preparados para assumir responsabilidade. O pastor, o líder, o dirigente da congregação é responsável pelos seus atos. Ele precisa ser responsável por aquilo que ele fala e por aquilo que ele administra. Percebemos que nessa caminhada administrativa tem acontecido algumas anormalidades pela falta de compromisso e responsabilidade de liderança nas suas funções eclesiásticas. Quem não quer ser responsável pela administração ou pela sua liderança, ele não pode estar num cargo que venha fazer jus a que precisa ser responsável. Todas as decisões administrativas precisam ser tomadas com prudência e com o único objetivo de alcançar a missão para a qual a igreja foi chamada. A igreja foi chamada para representar os céus aqui na terra. E os seus administradores, os seus líderes, do púlpito à porta, precisam ter responsabilidade, precisam ter prudência, precisam ter excelência naquilo que fazem. O preço da grandeza de um pastor é que sempre ele assume responsabilidade pelo desempenho, atitudes e até pelos objetivos não alcançados. O pastor que tem moral, que tem ética, ele sabe que ele é responsável até quando as coisas não funcionam. Ele não joga a culpa nos outros, ele é responsável. Quando alguma coisa não está caminhando como esperado,
E quando aparecem dificuldades de desempenho na administração, aquele pastor que é transparente, que é um líder responsável, ele procura verificar onde está o problema e ele está ali para oferecer soluções. Alguém uma vez disse que os grandes líderes, os grandes pastores, sabem que a responsabilidade sempre é deles. Se teve sucesso ou não, a responsabilidade é do líder. O verdadeiro líder não é aquele que fica dando desculpas e fica acusando outros pelos resultados negativos. O verdadeiro líder, ele procura fazer os ajustes necessários. E ele levanta a cabeça e segue à frente, com os ajustes necessários que precisa ser feito. Aí no ponto 3 diz, a administração eclesiástica exige planejamento. Jamais alguém vai ser bem-sucedido numa administração eclesiástica, seja pastor ou líder de departamento ou dirigente de congregação, onde que quer que seja, ele precisa planejar. Planejamento em todos os sentidos, sempre eu sei que é algo desafiador, principalmente no mundo que nós vivemos, tudo é já. E na correria frenética que se vive, nós precisamos saber planejar. Muitas vezes, as nossas igrejas estão entulhadas de atividade, onde os crentes não encontram mais tempo nem para as suas tarefas básicas, pois os mesmos vivem num verdadeiro ativismo desenfreado. E nós, pastores, líderes, nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes são tantas atividades, é um ativismo quase que desumano, que é jogado para a membresia, que eles não têm tempo mais para nada, e assim vão tendo também uma vida espiritual muito rasa, muito sem nenhuma profundidade de intimidade com Deus. Como líderes, temos que cuidar com o calendário de atividades da nossa igreja. Sabemos que a igreja é grande, temos atividades inúmeras, para todo dia ter atividades, e nós temos que cuidar, porque muitas vezes o mesmo crente, ele vai tendo atividade em N e coisa, e muitas vezes o casamento, a vida espiritual, a vida familiar, a vida conjugal vai se tornando deformada, porque ele vive mais tempo nos ativismos da igreja do que sabendo planejar bem a sua vida num todo. Não podemos fazer um calendário para apenas manter os membros ocupados. Isso vai gerar uma geração de crentes superficiais na vida espiritual. Nós líderes, nós pastores, temos que ter cuidado para que o planejamento de uma igreja não venha apenas para manter os crentes ocupados, e assim eles vão tendo vida espiritual capengando, superficial. Temos que ter todo o discernimento e cuidado possível, para não ficarmos com uma boa agenda de atividades, mas sem nenhum planejamento estratégico, que venha trazer resultado sólido e edificante para a igreja. Em Atos capítulo 2, nós podemos perceber que não era o ativismo que levava aquela gente, aqueles crentes para o templo ou para qualquer outro lugar, mas sim o desejo de estar junto para desfrutar a verdadeira coinonia. Eles queriam estar junto pelo amor e pela comunhão, e não por uma vida de ativismo dentro da igreja. Nós temos que cuidar para que os crentes não venham ter uma vida só de ativismo e vão tendo a vida espiritual capengando. Para os crentes primitivos, o que era estratégico
sempre foi a compaixão e o amor pelas almas, o estudar e se aprofundar nas doutrinas dos apóstolos, o viver em verdadeira comunhão, era a oração, era ajudar os necessitados, era louvar a Deus e fazer discípulos. Isso era o estratégico com planejamento, porque um bom planejamento sempre vai exigir em ter a visão da onde quer chegar e quais os caminhos a serem percorridos para obter os resultados desejados, para alcançar aquele alvo, aquele objetivo. Todo líder, todo pastor, todo departamento precisa ter o planejamento e precisam todos saber aonde querem chegar e agora traçar o caminho, como chegar naquele objetivo. Para alcançar aquele objetivo, quais os caminhos a seguir? Isso é planejamento. No ponto 4, diz princípios fundamentais para a realização de uma boa administração eclesiástica. Meus queridos, nós só vamos ter uma boa administração eclesiástica, primeiro, se na igreja, se nos departamentos, toda a organização da igreja tiver boa diretoria, tiver uma diretoria com excelência. O pastor precisa saber escolher, o líder precisa saber escolher, o dirigente de congregação precisa saber escolher a diretoria e trabalhar em consonância com os mesmos para que as metas possam ser implementadas com sucesso. O sábio Salomão disse que na multidão de conselhos há segurança. Pode ser que o pastor, pode ser que o líder encontre alguns membros os quais sejam difíceis de trabalhar, mas com paciência, com graça, com sabedoria, todos precisam ter a consciência de sua responsabilidade em pertencer àquela diretoria. O pastor precisa assumir a direção, ou o líder, ensinando e orientando aos membros da diretoria qual o papel de cada cargo e o que se espera no desenvolvimento de cada um, no desempenho da tarefa que cada um vai ter na diretoria. Todas as diferenças que possam existir entre os membros da diretoria devem ficar na sala de reuniões e não levá-las para casa, para dentro da igreja. As pessoas que pertencem a uma diretoria, seja da igreja, seja de um departamento, aquilo que se foi tratado ali na diretoria ou naquele departamento, esses assuntos não se leva para dentro de casa, não se leva para o quarto, se deixa lá na sala de reunião. Muitos problemas têm acontecido nas nossas igrejas, muitos problemas têm acontecido nos departamentos, porque aquilo que se trata ali nos departamentos ou na diretoria, se leva para dentro de casa, se leva para dentro do quarto, e aí há realmente profundos problemas que vão acontecendo quando isso acontece. O pastor e os demais membros da diretoria não devem de modo algum trair a confiança um do outro, espalhando as opiniões diferentes que foram compartilhadas na sala de reunião com terceiros. Por exemplo, numa reunião de diretoria, numa reunião de departamento, pode haver algumas controvérsias, alguém pode ter pensamentos diferentes, alguém pode expor ideias diferentes, e agora membros daquela diretoria, do departamento ou da igreja, pegam aquelas ideias que alguém trouxe, que alguém pensou diferente e joga para terceiros, joga para outros. Isso vai minando a confiabilidade, até mesmo da igreja ou daquele segmento da diretoria, quando se pega os assuntos, olha, tal pessoa pensa assim, falou assim. Meus queridos,
Todos os membros de uma diretoria precisam estar cientes que existem muitos assuntos pesados e precisam ser considerados e discutidos com muita graça, com muito discernimento, com muita oração. Precisa haver prudência, muita sabedoria e muita disposição para sempre ver os assuntos resolvidos. Todo pastor, todo líder de departamento, todo dirigente de congregação tem que estar ciente que o mesmo precisa também dar liberdade e saber que nem sempre os assuntos e os objetivos colocados pelo mesmo terão unanimidade. Muitas vezes não vai ter unanimidade, você precisa conversar, você precisa dialogar, você precisa ter sabedoria para isso, porque todo pastor precisa dar o direito, todo líder precisa dar o direito de qualquer membro discordar de algum assunto, pois nem sempre a melhor ideia é do líder, nem sempre a melhor ideia é do pastor. Precisamos ser sensíveis a outras opiniões e sempre analisar as mesmas com sabedoria. Se eu estou numa diretoria e alguém discordar da minha opinião ou da ideia que eu falei, eu preciso analisar, pensar, porque nem sempre a melhor ideia é a minha. Eu até pensava que era melhor, mas quem sabe dando oportunidade para outros a diretoria falar, eu vou ver que a opinião dele, a ideia dele é a melhor. E todo líder, e líder sábio, é aquele que sabe aproveitar e ter a sensibilidade para reconhecer que os outros também têm boas ideias. O pastor precisa sempre deixar evidente, o líder também precisa deixar evidente que os assuntos de natureza pessoais e confidenciais que são discutidos numa reunião, seja da diretoria da igreja, seja diretoria de departamentos, seja uma reunião onde há discussão de assuntos, precisam ser guardados sigilos total, para não expor a pessoa do problema e nem o colega da diretoria que fez algum comentário sobre o assunto em pauta. Meus queridos, pastores, líderes, dirigentes de congregação, tem assunto que você vai discutir que é sigiloso. Você não pode expor aquele problema para terceiro, e nem se algum da diretoria fez comentário sobre aquele assunto. Ele fez comentário ali dentro da diretoria, e aquele comentário tem que ficar ali, não pode sair para fora. Há pessoas machucadas, há pessoas que pertenciam à diretoria, ou pastores, ou líderes, com o coração amargurado, doente por dentro, porque assuntos que foram discutidos numa diretoria foi levado para fora. Alguém levou para fora. Se alguém da diretoria leva um assunto para fora, não sabe ter sigilo, essa pessoa não é confiável, e uma pessoa confiável não pode pertencer à diretoria de igreja, diretoria de departamento, à diretoria de nada. Ele precisa realmente passar muito tempo só ouvindo, aprendendo, orando, para ver se ele vai ser um bom crente, porque até então nem bom crente ele é, e como vai participar de uma diretoria? Todo pastor que quer ser bem-sucedido, todo líder que quer ser bem-sucedido, todo dirigente de congregação que quer ser bem-sucedido, ele precisa ter uma equipe ministerial à altura. Todo pastor precisa ter uma equipe ministerial, ou pastoral, ou de escritório, ou de obreiros voluntários, uma equipe confiável, uma equipe disposta a servir a igreja com excelência. Companheiros, líderes, dirigentes de congregação, escolha as melhores pessoas, com pessoas de caráter, pessoas com humildade, mas escolha os melhores. Não tenha medo de colocar na diretoria de um departamento ou na diretoria da igreja pessoas que saibam
até mesmo mais do que você, dentro de uma área ou dentro do departamento da igreja. Tem pastores, tem líderes de departamento, que tem medo de convidar pessoas especializadas numa área, porque ele diz, mas essa pessoa vai saber mais do que eu. Oxalá que todos que trabalhassem comigo soubessem melhor do que eu em tudo, pregasse melhor do que eu, evangelizasse melhor do que eu, orasse muito mais do que eu e soubesse muito mais do que eu em todas as áreas. Eu faço de tudo para me cercar de pessoas que saibam mais do que eu. Um dia eu visitei um pastor, um colega de campo, e disse, pastor, o senhor precisa colocar uma pessoa mais capaz para ser um secretário da igreja, que saiba fazer uma ata correta. Olha essa ata aqui, pastor. Como que nós vamos levar essa ata no cartório? Como vamos fazer, pastor? Porque o senhor não tem pessoas habilitadas aqui na igreja. Ele disse, tem, mas aquelas pessoas sabem mais do que eu, e daí fica ruim para mim. Ele era quase analfabeto, e achava que, eu disse, pastor, a liderança está com o Senhor, o cajado está na sua mão. Se Deus chamou, se você sente que é vocacionado, você não pode ter medo que alguém mais sábio do que você vai querer tomar o teu cajado. Não vai, porque o cajado foi dado para você. Cerque-se de pessoas melhores. Mas ele tinha medo. Se cercasse de pessoas melhores, ia perder o cajado. Não faça isso, pastor. A ideia dele na diretoria tinha que ser pessoas, se ele era quase analfabeto, tinha que colocar pessoas totalmente, então, analfabeta na diretoria. Aí não funciona, aí não vai. A igreja não aceita mais isso, a igreja não rejeita. Pastor sábio tem que ter uma equipe ministerial com excelência. Não tenha medo de colocar pessoas que saibam até mesmo mais do que você na diretoria. Temos que acreditar nos crentes leigos da nossa igreja e colocar pessoas que são especialistas em algumas áreas, colocar essas pessoas no departamento, pessoas competentes, pessoas criativas, pessoas cooperativas, pessoas submissas, pessoas leais, sinceras, que estejam dispostas a servir. Louvamos a Deus, porque hoje nas nossas igrejas nós temos uma multidão de pessoas capacitadas, habilitadas, e que estão dispostas a fazer as coisas acontecer. Deixa o povo trabalhar, não amarre o pé e nem a boca do boi. Não amarre, irmãos. Irmãos, nós temos que louvar a Deus, porque sempre na nossa igreja, e principalmente na Assembleia de Deus, nós temos um número incontáveis de pessoas dedicadas a Cristo, dedicadas aos departamentos da igreja, que não ganham salário, mas colocam seus talentos, colocam suas habilidades à disposição da igreja, dedicam-se de maneira altruísta, e as suas habilidades e talentos estão ali para servir, e o pastor sábio, ele sabe pegar esses talentos e habilidades e potencializar mais ainda, para que os resultados venham ser alvissareiros. Esse batalhão de obreiros voluntários, eles precisam ser cobertos de gratidão, de reconhecimento e consideração. E eu quero dizer alguma coisa aqui para nós, pastores presidentes e pastores dirigentes, congregações e setores, e até mesmo líderes de departamentos, mas principalmente os pastores. Eu creio que está na hora de nós termos, no mínimo, uma vez por ano, um culto em nossa igreja, um culto anual chamado
culto de gratidão, para agradecer a Deus por esses milhares e milhões de pessoas que muitas vezes não têm nome, mas têm seus talentos e suas habilidades à disposição da igreja. Não ganho da igreja, mas desde a porta até o púlpito são voluntários que fazem as coisas acontecer, e muitas vezes passa o ano e nós não sabemos agradecer. Nós temos que agradecer aos porteiros, aos acomodadores, aqueles que estão no templo, aqueles que cuidam do estacionamento, e em toda a área da igreja as coisas funcionam, porque tem um batalhão trabalhando. Vamos fazer um culto por ano, o culto da gratidão, para agradecer esses voluntários que nós temos na nossa igreja, Assembleia de Deus. Nós só vamos ter também uma administração eclesiástica abençoada se houver prestação de contas. Pastores, líderes de departamentos, dirigentes de congregações, você que pertence a qualquer diretoria, como líder ou outro cargo, para uma eficiente administração, é necessário que o líder, que o pastor, que o dirigente seja transparente nas suas atividades e venha fazer prestação de contas. Jamais um líder será coroado de êxito se na essência de suas atividades pastorais ou de liderança, o mesmo nunca presta conta dos seus atos. Jamais haverá boa administração se o líder é totalmente centralizador de poder e nunca trabalha em equipe. Você precisa prestar conta dos seus atos, como pastor, presidente, como pastor auxiliar, como pastor dirigente de congregação ou de setor, como dirigente de congregação, como tesoureiro, como secretário, lá dos departamentos. Você precisa prestar conta de todos os seus atos, aqui na terra, porque um dia nós vamos ter que prestar conta diante dos céus, mas você tem que aprender a prestar contas aqui na terra. E um pastor só vai ter uma boa administração eclesiástica se ele prestar contas. Uma outra coisa que precisa acontecer... Qual o meu tempo? Ok. Mais 10 minutos, vamos lá. O pastor, ele precisa delegar poder. O líder precisa delegar poder. O dirigente de congregação precisa delegar poder. O sucesso de um pastor, de um líder, de um dirigente de congregação, de um líder de departamento, vai sempre estar na sua maturidade de delegar tarefas, de delegar autoridade, de delegar poder a pessoas da sua equipe ministerial ou da equipe do departamento. O líder somente terá uma equipe com excelência se antes de verificar a competência da equipe, o mesmo procura verificar o caráter, a honestidade e a confiabilidade da sua equipe. Não coloque na equipe pessoas que não têm caráter, pessoas que não se possa confiar, pessoas que não são honestas, só para preencher um cargo. Não faça isso. Delegue autoridade e responsabilidade, mas você precisa cobrar resultados da equipe que está ao seu lado, da equipe de obreiros, dos obreiros integrados, dos obreiros voluntários. Você precisa cobrar prestação de conta. Delegue, sim, poder, mas você precisa fazer cobranças com sabedoria, mas cobre. Meus companheiros, você precisa na tua equipe elogiar a tua equipe. Você precisa motivar a tua equipe. Você precisa comemorar pelas vitórias alcançadas em equipe. Você precisa estar pronto a corrigir alguém se for necessário, para que haja excelência e que os objetivos venham a ser alcançados. Se você deu tarefa para alguém, você precisa cobrar se aquela tarefa foi executada ou não. Você precisa fazer ajustes. E aqui nós temos também uma outra situação, a administração do tempo. Somente haverá bons resultados
na administração eclesiástica, se o pastor, se o líder saber administrar com eficiência o seu tempo. Todos nós precisamos compreender que existe uma grande diferença entre estar o tempo todo muito ocupado e ocupar o tempo de maneira que os resultados sejam produtivos e relevantes. Muitas vezes o líder, o pastor, é uma correria frenética, mas não houve muita produtividade, porque ele deixou o tempo numa correria frenética, mas ele não soube ocupar o tempo com planejamento. Como obreiro, nós precisamos aproveitar o tempo com racionalidade, porque o tempo perdido com banalidades não pode ser recuperado. Temos que sempre eleger prioridades para que possamos ter bons resultados dentro do tempo que Deus nos tem dado, e não deixar passar o tempo com coisas que não trarão proveito à nossa vida. O tempo não espera, portanto, faça o melhor agora. E eu vou para, depois os irmãos podem ler aí, mas eu vou para o último ponto. O ponto 5, não tem como nós percorrer. Só ainda o ponto, aí no ponto 4 tem sabedoria para fazer ajustes. Acharam aí, irmãos? Ok, deixa eu falar alguma coisa aqui. Lidar com ajustes e mudanças faz parte do trabalho do pastor, do líder bem-sucedido. No meio da caminhada, o pastor, o líder, deve ter sensibilidade para fazer ajuste e mudanças estratégicas para enfrentar a realidade do mundo atual que vivemos. Por mais que nós, pastores, sejamos duros para aceitar mudanças, mas a realidade é que os tempos que vivemos nessa era digital e de uma velocidade de informação além da nossa imaginação, mudou a maneira como as pessoas trabalham, mudou a maneira como as pessoas vivem, como as pessoas pensam e como as pessoas se comunicam. Queiramos admitir ou não, as mudanças têm nos afetado e continuarão nos afetando. Achamos difícil de aceitar o fato de que as circunstâncias mudam. Em nosso zelo de mantermos fiéis a uma mensagem imutável, não percebemos que estamos nos dirigindo a um mundo mutável. As mudanças que estão acontecendo na sociedade exigem sensibilidade pastoral para compreendermos que a nossa teologia e a doutrina da Bíblia são imutáveis. Irmãos, a doutrina, a palavra de Deus é imutável, não muda. Mas os métodos e os ajustes são necessários para levar o Evangelho a todas as nações e para alcançarmos resultados que glorifiquem a Deus. As coisas mudam. A palavra de Deus não muda, mas a forma de você muitas vezes levar aquela palavra vai ter que ser diferente daqueles 50 anos atrás. Há não muitos anos atrás, era normal nós subirmos em cima de uma carroceria de um caminhão e fazermos as campanhas evangelísticas. Quais os pastores que já não participaram das cruzadas e campanha evangelística, em cima de caminhões, ou nas praças públicas? Hoje, se você colocar um caminhão, uma corneta ali, um alto-falante, você vai preso. Então, a palavra de Deus não muda, mas as estratégias nós temos que ser sensíveis para entender. Em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, a Bíblia diz que os filhos de Isacar eram destros na ciência dos tempos para saber o que Israel devia fazer. Essa tribo de Isacar, eles eram destros na ciência do tempo, e eles é que davam orientação para a nação de Israel, o que eles deveriam fazer para conquistar as guerras.
E Deus tem levantado uma tribo de homens sábios, um batalhão de homens que estão na liderança das nossas igrejas, para saber como fazer, para que o Evangelho possa continuar crescendo e o mundo sendo conquistado para Cristo. Precisamos pedir a direção, a revelação de Deus, e com muita oração e graça, temos que estar abertos para saber o que se precisa, o que precisa ser mudado em cada departamento, nas faixas etárias, para que possamos colher resultados que venham trazer crescimento em todas as áreas. Rejeitar mudanças faz parte da nossa cultura assembleiana. Nós, assembleianos, somos ruins para mudar. Algumas coisas que precisam mudar. Somos cautelosos, prudentes, mas tem coisas que precisam mudar. Tem coisas que precisam mudar. Não o que está na Bíblia, mas as nossas estratégias e as nossas maneiras. O bom pastor, o bom líder, ele sabe fazer ajuste. Ele é aquele que faz uma reciclagem. Ele sabe colocar novos métodos para que se possa alcançar os objetivos dentro da administração de um departamento e na administração eclesiástica. E eu termino dizendo, o pastor, ele precisa ser relevante na administração eclesiástica. Sabemos que para alcançar uma administração eclesiástica com excelência, muitas vezes tem espinhos e algumas complicações que vão além do que imaginamos. Mas não cansemos em procurar sempre fazer a diferença com excelência. Não nos cansemos, companheiros, de fazer o bem, porque se não desanimarmos, colheremos resultados que vão trazer muita alegria ao coração do pastor e também ao coração de Deus. Nós vemos Moisés, vemos Davi, vemos Neemias, Paulo, poderíamos falar no meio da caminhada quantos ajustes eles fizeram, eles lutaram, investiram com amor, com dedicação, com renúncia, para alcançar, para implementar mudanças, para alcançar os objetivos. Mas o tempo desses homens já passaram centenas de anos atrás. Hoje é o seu tempo, companheiro. É o seu tempo de fazer as coisas acontecer dentro da igreja, dentro do departamento, dentro dessa diretoria. Você precisa fazer com excelência, você precisa fazer com dedicação. Esse é o seu momento de lutar com todas as forças para que a igreja, para que o departamento, para que essa congregação que você está cuidando, que você está liderando, que você está pastoreando, venha ter uma boa administração eclesiástica e que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da transparência, através da sabedoria, através de uma boa administração. Que Deus vos abençoe. Amém. Aleluia. Ficamos em pé. Pai querido, dai-nos sabedoria para dentro das diretorias, para dentro dos departamentos, para como dirigente de congregação, supervisor de setor, que possamos escolher pessoas tementes a Ti, mas pessoas sábias, pessoas eficientes, pessoas leais, fiéis, íntegras, verdadeiras, e que todos nós pastores possamos ser transparentes em tudo aquilo que estamos realizando, para que o Teu nome venha a ser glorificado, e para que esse departamento, e essa igreja, e essa congregação, venham ter resultados que venham alegrar os céus. Te louvamos por tudo, Pai, em nome de Jesus.